Olá, NET alunos! Bom, na nossa primeira aula sobre poder familiar, nós falamos um pouquinho sobre o conceito, o que representa essa relação de direitos e deveres recíprocos entre pais e filhos. Vimos também a evolução histórica do Instituto no nosso ordenamento e falamos especificamente o que representa o poder familiar a partir do rol exemplificativo do artigo 1634. Agora, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as penalidades impostas aos pais pelo descumprimento do poder familiar. Neste caso, a lei estabelece toda essa série de direitos e deveres recíprocos entre pais e filhos, no intuito de oferecer as melhores condições para a formação da criança e do adolescente. Caso essas condições não sejam atendidas, os pais eles podem sofrer restrições em relação ao exercício do poder familiar. Só que precisa a gente entender uma coisa: mais do que punir os pais pelo desatendimento dos deveres em relação aos filhos, essas sanções, elas visam proteger os filhos de uma conduta equivocada, mal intencionada ou que não reflita o melhor atendimento dos seus interesses. Então, apesar de serem sanções, penalidades, a intenção dessas penalidades é de proteger a criança e o adolescente sujeito a uma situação que não reflete o melhor ambiente, o melhor interesse, proteção dos seus interesses. Ok? Bom, quando a gente vai falar das penalidades, que são as penas de suspensão e perda do poder familiar, é preciso a gente entender que a incidência, a aplicação dessas penalidades pode se dar em relação a um dos pais apenas ou a ambos. Tudo vai depender do grau de responsabilidade deles em relação à conduta que está em desacordo com os preceitos legais, certo? Bom, e aí eu vou pedir para jogar aqui na tela. Como é feito esse procedimento de penalizar os pais? É sempre através de um procedimento judicial. Então, a notícia através do Ministério Público ou de qualquer pessoa com legítimo interesse noticia ao Poder Judiciário aquela situação que contraria os interesses da criança e do adolescente, é instaurado um procedimento judicial que, a depender do caso concreto, pode inclusive permitir a suspensão liminar do poder familiar. Dependendo da gravidade da situação e dos elementos probatórios já trazidos aos autos, e aquela situação representa efetivamente a manutenção de um risco à criança e ao adolescente, o juiz, mesmo antes de oferecer a possibilidade do exercício do contraditório ou da ampla defesa, pode, em função da prioritária proteção da criança e adolescente, suspender, afastar liminarmente um ou ambos os pais, aquele que tiver praticado o ato que contraria os interesses do filho, pode afastá-lo liminarmente do exercício do poder familiar. Bom, em situações mais extremas, a criança ela pode ainda ser colocada em família substituta. Então, durante o processo, enquanto se averigua efetivamente aquela circunstância noticiada que contraria frontalmente os preceitos estabelecidos relativos aos direitos da criança no exercício do poder familiar dos seus pais, a criança ela pode ser colocada em família substituta, ela pode ser colocada em uma instituição, ela pode ser institucionalizada ou colocada em sede de apadrinhamento, que é uma família que acolhe, mas sem desfazer os vínculos biológicos com a família original, como se dá no caso da família substituta. Nesses casos em que se verifica frontalmente a existência de uma situação que permite a suspensão ou perda do poder familiar, esta condição, principalmente relativa à perda, ela é averbada no registro da criança, certo? Bom,
Há algumas discussões se a situação de carência de recursos, de pobreza, de falta de condições econômicas para sustentar um filho, ele seria hipótese de perda ou suspensão do poder familiar. E aí os nossos tribunais, de maneira pacífica e reiterada, vêm decidindo que isso não é causa de perda ou suspensão do poder familiar. E aí o que vai acontecer? Mesmo que efetivamente ao pai ou à mãe seja aplicada a pena de perda do poder familiar, isso não desfaz os vínculos parentais entre eles. Significa dizer que a suspensão ou perda do poder familiar não desconstitui a relação jurídica parental entre os pais e seus filhos. Então, eles ainda continuam a ser considerados parentes, a não ser que a perda do poder familiar leve à adoção, à colocação da criança ou adolescente em uma família substituta. E, por causa disso, todos os direitos decorrentes da relação familiar, inclusive imposição de obrigação alimentar. Então, vamos lá. Vamos ver algumas características que diferem a suspensão da perda. Joga aqui na tela para mim. Então, primeira coisa que a gente vai chamar a atenção é que a suspensão ela é uma penalidade mais branda, enquanto a perda é uma penalidade severa. A partir desse critério, uma característica da suspensão é que ela é uma pena temporária. O que significa isso? Que no momento em que o juiz ele reconhece a aplicação dessa sanção aos pais, ele de antemão já fixa a duração pelo qual o poder familiar ele estará suspenso. Então ele vai designar 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses. Ele, na própria sentença que reconhece a suspensão, ele irá determinar o período, o lapso temporal da suspensão. Então, a suspensão, ela é sempre temporária. Ela sempre tem a data para ser extinta, diferentemente da perda. Na perda, ela é permanente. Significa que, perdido o poder familiar, em regra, ele não se restabelece. Agora, a doutrina vem minimizando, flexibilizando esta situação, dizendo que, nos casos de perda do poder familiar, se aquele que perdeu provar que a causa que gerou a perda deixou de existir, que ele pode reclamar o restabelecimento do poder familiar. Mas preste atenção, enquanto a suspensão, ao fim do prazo, faz com que esse poder familiar retome automaticamente, nesse caso do restabelecimento de um poder familiar perdido, é preciso a provocação de um interessado, daquele que perdeu o poder familiar, para que, analisando a situação concreta e se verificando que a causa que originou a perda deixou de existir, aí sim o juiz possa restabelecer. Mas a regra é que, uma vez determinada a perda do poder familiar, ela se prolonga indefinidamente no tempo. Joga aqui na tela para mim. Então, enquanto a suspensão é temporária, a perda a perda é permanente. Outra característica, a suspensão ela é facultativa. O próprio dispositivo que regulamenta a suspensão, ele diz que o juiz ele pode deixar de aplicar a pena de suspensão se ele entender que outras medidas menos severas, elas são mais adequadas ao caso. Então, apesar de ter praticado uma das hipóteses previstas no artigo, no dispositivo que regulamenta a suspensão e que permitiria a aplicação dessa sanção, o juiz, analisando o caso concreto, ele pode deixar de aplicar a suspensão se entender que uma medida menos gravosa é mais eficaz na proteção daquela criança ou adolescente. Isso não acontece nas hipóteses de perda. Joga aqui, a perda ela é imperativa.
O que é que significa isso? É que, verificada a situação que deu causa, que possibilita a decretação de perda, ao juiz não cabe a discricionariedade de aplicá-la ou deixar de aplicar. Havendo a situação que se amolda às hipóteses legais previstas para a perda do poder familiar, esta penalidade ela tem que ser aplicada. Outra característica é que a suspensão ela pode ser limitada. O que significa isso? Vamos supor que eu tenha 3 filhos e somente em relação a um deles eu pratiquei um dos atos que autorizam a suspensão do poder familiar. Significa dizer que, no caso concreto, o juiz pode entender que o meu poder familiar estará restrito, suspenso, apenas em relação a este filho, que foi quem sofreu a conduta contrária ao seu melhor interesse. Mas em relação aos outros 2 filhos, que não sofreram as consequências desse ato, o meu poder familiar poderia ser mantido integralmente. Então, quando a gente fala na abrangência da sanção em relação à suspensão, eu posso limitar ela em relação aos filhos que efetivamente sofreram com a conduta equivocada, errada dos seus pais, contrária aos preceitos legais. Isso não acontece em relação à perda. A perda, ela é sempre ampla. Então, vamos lá, aqui para a nossa telinha. Enquanto a suspensão é limitada, a perda é ampla. Porque entende-se que a conduta que gera a perda ela é tão gravosa, que apesar de ter sido praticada em relação a um dos filhos, aquela conduta do pai é tão negativa que deveria afastá-lo do convívio em relação a todos, por causa do risco que ele oferece ao pleno desenvolvimento dos filhos. Por fim, voltando aqui para a nossa telinha, a suspensão ela pode refletir a restrição total ou parcial das prerrogativas referentes ao poder familiar. Então, a depender do caso concreto, eu posso ter aqueles preceitos lá do artigo 1634 restringidos, mas apenas uma parte deles. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que eu fui condenada à suspensão do poder familiar pela administração ruinosa do patrimônio dos meus filhos. Cabe aos pais, enquanto os filhos são menores, a administração e usufruto dos seus bens. Só que cabe a esses pais, na administração e usufruto dos bens, velar pela conservação adequada deste patrimônio. No momento em que eu não administro adequadamente e levo o patrimônio dos meus filhos à ruína, ou seja, a uma grande depreciação, eu posso ser afastada, ter meu poder familiar suspenso. Mas isso, por exemplo, não influi no meu direito de autorizar ou não autorizar o casamento dele, de dirigir a criação e a educação. Eu posso ter o meu poder familiar suspenso apenas em relação àqueles direitos relativos à questão patrimonial, já que a causa que deu origem à suspensão é uma causa eminentemente patrimonial. O fato de eu não saber administrar adequadamente o patrimônio dos meus filhos, ou de não ter administrado adequadamente, não significa que eu não seja uma boa mãe para dirigir a criação e educação deles. Ao contrário da perda. Na perda, quando se perde o poder familiar, se perde todas as prerrogativas em relação à pessoa dos filhos. Eu deixo de exercer por completo. Eu não tenho o direito mais de dirigir a criação e a educação, de exercer a guarda, de conceder autorização para viajar, para casar, de nomear tutor. Quando se perde, se desvincula completamente a figura do pai em relação ao exercício da função parental. Prestem atenção, do exercício da função parental, não necessariamente da relação de parentesco, que essa relação de parentesco, repetindo, só deixa de existir caso
perdido o poder familiar, a criança seja colocada em família substituta a partir de um processo de adoção. Então vamos lá. Vamos ver quais são as situações que autorizam a suspensão do poder familiar e quais as situações que autorizam perda. As de suspensão, joga aqui na tela, estão lá no artigo 1637. São 5 hipóteses. Então, autorizam a suspensão do poder familiar o abuso de autoridade dos pais, a falta de cumprimento dos deveres paternos. Então, se eu deixar de cumprir qualquer daqueles direitos, deveres elencados lá no artigo 1636, eu posso ter meu poder familiar suspenso. Também é causa de suspensão do poder familiar a condenação criminal à pena de mais de 2 anos. Preste atenção. Somente condenação criminal a pena de mais de 2 anos. E se for pena de privativa de liberdade, ou no caso de crime cometido contra o próprio filho. Certo? Então, nesse caso, como a pessoa também estará restrita em sua liberdade, não efetivamente poderá dirigir a criação cotidiana do seu filho, entende a lei que durante o prazo dessa privação de liberdade, do cumprimento desta pena, estará suspenso o poder familiar. A quarta situação, como eu já falei, a administração ruinosa dos bens dos filhos e uma alteração trazida recentemente na nossa legislação. A alienação parental é causa de suspensão do poder familiar. A gente vai falar sobre a alienação lá nos últimos blocos desse conjunto de aulas sobre poder familiar. Mas adiantando, a alienação é um ato que visa trazer falsas memórias ao filho. Você usa um dos pais ou seus avós ou alguém que detém a guarda dessa criança adolescente, ela imputa falsas memórias com vistas de causar uma imagem negativa do outro genitor e desfazer a relação afetiva entre eles. Então, usa o filho como instrumento de vingança, dificultando o contato, falando mentiras, até situações mais graves de imputação de, por exemplo, de assédio sexual que não aconteceu. Então, nesse caso, a prática de alienação parental, a própria lei traz uma série de sanções que podem ser aplicadas caso o alienador pratique esses atos, e uma delas é a suspensão do poder familiar. Já as hipóteses de perda estão lá elencadas no artigo 1638 do Código Civil. Joga aqui na tela. Então, causa perda do poder familiar a imposição de castigo imotivado, o abandono dos filhos, a prática de atos contrários à moral e aos bons costumes. Quem vai dizer isso? O aplicador da lei, o intérprete. A reincidência em falta punível com a suspensão. Se eu já fui punida com a suspensão por uma daquelas situações e continuo a praticar aquela situação em detrimento do interesse do meu filho, a reincidência pode implicar a perda do poder familiar. Voltando, a entrega irregular de filho para adoção. E, por fim, o crime praticado contra o filho ou tendo ele como cúmplice. Em função do filho ainda não ter a maturidade psicológica formada e essa influência do pai que praticou o crime com ele ou conflitando com os interesses dele, no caso de ser praticado contra o filho, isso pode gerar a perda do poder familiar, certo? E aí, para a gente encerrar nossas aulas, apesar de ser um assunto distinto, não se refere à penalização pelo descumprimento dos preceitos do poder familiar, é preciso a gente entender as situações em que o poder familiar ele se extingue, ele tem fim. Então, a partir do momento em que o poder familiar ele é estabelecido pela relação entre pais e filhos, a morte
dos filhos ou a morte dos pais, ele acarreta a perda do sujeito, a extinção do poder familiar. Assim como a maioridade, já que poder familiar só se exerce em relação a filhos menores. Os filhos maiores de 18 anos, eles até têm um dever de obediência, de respeito, mas não estão mais sujeitos a poder familiar. Então, atingida a maioridade, seja pela idade prevista na lei ou através de emancipação, também se extingue o poder familiar. Então, joga aqui. Todas essas causas não são decorrentes de atos praticados pelos pais. São causas não imputáveis voluntariamente a eles. Então, a morte deles, a emancipação, a maioridade, a adoção, porque na adoção o que vai acontecer? Eu vou tirar a criança da sua família natural, desfazer todos os vínculos parentais com esta família e reinserir a criança adolescente em uma família substituta. A partir do momento que eu faço isso, a relação parental, inclusive o poder familiar, passará a ser exercido pela família adotiva. E, por fim, decisão judicial que determine a perda do poder familiar. Então, todas essas situações acabam extinguindo o poder familiar nessa relação entre pais e filhos, certo? Próxima aula, a gente vai começar a falar sobre o Instituto especificamente da guarda, para a gente trazer quais são as espécies que o nosso ordenamento jurídico prevê e como elas se regulam, certo? Lembrando que a guarda é apenas um dos direitos e deveres relativos ao poder familiar. Um beijo para vocês